Pessoal, quem tem sua apostila aí? A gente vai usar hoje a nossa apostila. Se você não tem, temos ali na Bookstore. Juniores e o Kids, elas estão sendo, a editora está sem, elas estão fabricando agora, então a gráfica vai mandar, então se você não tem para o seu filho, logo vai chegar. Mas de adultos nós temos, e hoje nós estamos na decisão admitir, semana 3 de 30. Você vai acompanhar aí na sua apostila, é importante a apostila para você anotar, para você responder as perguntas, para você acompanhar. E hoje, eu já falei para vocês que o 30 semanas é como se fosse um trilho de trem. E você vai caminhando, caminhando por estações, que são as decisões. Nós estamos na primeira decisão, admitir. Fale, admitir. Então, é a primeira decisão das 8. Nós já vimos semana passada que eu preciso admitir que eu preciso melhorar os meus relacionamentos com Deus, com os outros e comigo mesmo. Eu preciso admitir que eu tenho problemas. A palavra de Deus diz aí na sua apostila, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Nós precisamos, você chegou ao 30 semanas porque você pensou, eu quero uma transformação, eu preciso uma mudança, eu quero ser diferente. Então, a gente vai admitir que nós temos problemas. E aqui é o lugar de você mexer naquele lugarzinho onde você deixou aquela sujeira bem escondida. Ou aquele quarto onde você guarda 7 chaves, algo da sua vida que você não quer mexer, que você não quer nem olhar, que você nem tem coragem de falar sobre. Mas aqui é o lugar onde você vai admitir que você tem um problema e que está tudo bem olhar para baixo do tapete e que está tudo bem abrir a porta do quarto e olhar para aquilo. Porque em Deus, com a ajuda do Espírito Santo, isso vai ser curado nas nossas vidas, amém? E hoje nós vamos falar de uma coisa, uma pessoa. Vocês já viram que aqui no 30 Semanas tem essa ministração. Vocês já viram que nós temos os grupos pequenos. E hoje nós vamos admitir, é uma decisão que você precisa tomar, que eu preciso tomar. Lembra, a responsabilidade é nossa? Que nós precisamos de um confidente. Aqui você vai aprender a confiar em pessoas. Confidente vai ser uma pessoa que vai caminhar com você durante o 30 semanas. E talvez você pense, meu Deus, mas como assim eu vou confiar em alguém? Esse confidente vai ser alguém que já passou pelo processo que você está passando. Lembra, no 30 semanas, todas as pessoas que estão no 30 semanas, que servem no 30 semanas, e os confidentes passaram pelo processo. Eles já tiveram um confidente. Então, você vai escolher um confidente. Por quê? Que lá em Tiago 5,16, diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quem já esteve com um problema, e às vezes, só porque você encontrou alguém, você teve coragem, e você abriu a sua boca e só falou. Você chegou lá e falou, nossa, eu estou tão angustiado, está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes, só porque a gente abriu a nossa boca, a situação não mudou. Mas a leveza vem porque você abriu a sua boca e confessou algo que estava te incomodando, algo que precisava ser mudado. Então, a gente precisa confessar, abrir a nossa boca e falar. A gente aconselha aqui no 30 Semanas, nesses grupos que vocês já estão vendo essas cadeiras, né? Chegaram a semana passada e essa, tudo arrumado já. Os grupos lá em cima também de homens. A gente aconselha você a abrir o seu coração, a colocar para fora, não ter medo. Gente, o 30 Semanas é um ambiente de sigilo. A ação é do Espírito Santo e é tão lindo. Porque, às vezes, de verdade, a gente está falando sobre confidente, até me perdoe se tiver alguém, mas, às vezes, eu nem lembro de quem eu fui confidente.
Não lembro, porque Deus não deixa a nossa memória se apagar. Então, assim, é algo tão bacana que Deus faz. Você pode abrir seu coração e você pode confiar naquela pessoa, porque aquela pessoa vai guardar o seu sigilo e vai compartilhar com você. E quem é o confidente? O confidente, gente, 2000, eu esqueci até de olhar lá, eu tenho um troféu. Eu comecei a correr antes de corrida ser moda. Né, lá muito tempo atrás, a primeira Cascavel Night Run, eu corria de rua, e nessa época nós éramos umas 5 mulheres, a maioria que corria eram homens, então já faz um bom tempo, e eu participei dessa corrida, e eu tinha uma amiga que corria comigo, e a gente sempre se incentivava. Como funcionava? Às vezes a gente ia treinar no lago, se tivesse frio, se tivesse chovendo, eu tinha marcado com ela. Então, eu ia, porque ela ia estar me esperando. Mas ela não corria e nem fazia o exercício por mim. Ela me encorajava para eu estar lá e cumprir a nosso combinado de estarmos juntos. Esse é o confidente. Ele não vai fazer o processo por você, mas ele vai estar com você durante todo o processo. Aí, está escrito na sua apostila, você pode até sublinhar aí, ó, a primeira decisão que você é convidado a tomar é admitir ou reconhecer. Admitir, gente, é o início do processo de cura. Negar é continuar vagando na trilha escura da doença, dos vícios e dos maus hábitos. Mas, está aí também na sua apostila, o caminho da restauração de seus relacionamentos não deve ser trilhado sozinho. O caminho da restauração de seus relacionamentos não deve ser trilhado sozinho. Nós precisamos de 3 instâncias nessa caminhada no 30 semanas. O primeiro é Jesus, que nos conecta a Deus. O segundo é lá o seu grupo de apoio, que você vai ouvir, que você vai compartilhar, que você vai ouvir as dores do outro, as transformações que Deus está fazendo, mas também você vai abrir a sua boca e falar. É muito importante ali, você confessa, você pode confiar. E a terceira pessoa é um confidente. Na sua apostila diz assim, pois conecta você com você mesmo. Gente, eu sou uma pessoa que fala bastante, sou bem falante. Mas eu não falo sozinha comigo, assim, às vezes, né, uma coisinha, ô, Sinara, vamos para lá e tal, mas não muito, assim, né, senão... Mas a gente não se ouve. E o confidente, a gente brinca no 30 semanas, que ele é assim, ó, gente, primeiro, vamos aprender uma coisa. A gente tem que ouvir mais e falar menos, né? Porque a gente tem 2 bocas e 1 ouvido. Não, a gente tem 2 ouvidos e 1 boca, né? Então, o confidente vai ser aquele que vai ouvir você. A gente fala que o kit confidente no 30 semanas é uma fita adesiva daquela bem forte na boca do confidente e 2 orelhas de Dumbo. Sabe o Dumbo, aquele elefante que tem orelha grande? Por quê? Porque o confidente vai ouvir você. Quando você escrever sua história de vida e você for ler a sua história de vida, você vai se ouvir, porque você vai ler. Quando eu era pequena, eu fui deixada num bercinho, eu tinha 3 dias, e você vai se ouvir. E a coisa mais interessante que acontece, gente, é que nesse momento que a gente está ouvindo a nossa história, que é a história mais linda, porque é a minha e a sua, Deus vai transformando algumas coisas. Na minha vida, quando eu fui escrever as minhas memórias, e eu fui ler as minhas memórias, eu nunca pensava no meu pai biológico. Eu pensava, me deixar no bercinho, minha mãe não me jogou no lixo, não me abortou, mas Deus me deu uma família maravilhosa, que foi me buscar, mas eu não lembrava do meu pai biológico. E eu tinha uma dificuldade de relacionamento com Deus, até eu entender que eu tinha alguém que me fez. E eu pude liberar perdão e pensar... E eu ficava imaginando, será que eles brigaram? Será que disseram, dou essa menina, não dou? Como é que foi? Mas ficou tão leve quando Deus trouxe isso para a minha vida. E eu olhei de fora para essa situação. E aquilo ali não foi o meu destino. Né? Hoje eu estou aqui, eu sei quem eu sou, uma filha amada do Pai.
Então, o confidente vai ouvir isso, a sua história. Nessa hora que ele vai estar em silêncio, você vai estar lendo, você vai se ouvir. E quais são as razões para ter um confidente? É bíblico. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Se tivesse chovendo e eu não fosse correr com a minha amiga, e ela não estivesse me esperando, eu ia ficar embaixo das cobertas. Mas eu tinha alguém que estava caminhando comigo, que estava treinando comigo. Então, eu ia. Esse é o confidente. É fundamental para o seu processo de tomadas de decisões. O confidente vai orar por você, vai o apoiar espiritualmente. Ele vai orar, Deus, faça na vida dele o que tu fez comigo. Eu passei pelo processo, obrigada, Jesus, que o que eu recebi, ele também possa receber. O confidente o incentivará em seu relacionamento diário com Jesus. Ele poderá direcioná-lo e ajudá-lo na escrita de suas memórias. Às vezes você vai escrever suas memórias. Gente, nós temos um retiro que é feito em agosto, com todo um preparo, e vocês vão amar, é maravilhoso. E lá você vai sendo levado a escrever as suas memórias. Em cada parte, tem os momentos de cada coisa. Então, não precisa ter pressa, não precisa ficar ansioso, né? Quem é ansioso, e nem os procrastinadores vão procrastinar, mas vai ter um tempo para isso, para você escrever as suas memórias. Só que, às vezes, você está escrevendo e dá uma travada. Nossa, não lembrava. O confidente vai orar por você. O confidente vai dizer, você consegue, vai lá, você consegue. Ele vai te encorajar. É muito positivo ter alguém de confiança para ouvir a sua história e guardar sigilo. A ausência de um confidente pode dificultar seu processo de cura. A palavra de Deus diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, lá em Provérbios 27, 17. O confidente é o ferro, pronto para afiar você, mas com muito amor. Esse é o confidente. E se você não tiver um confidente, quais são as consequências? Dificuldade na escrita de suas memórias, estar suscetível e não endereçar pontos importantes de sua trajetória. Às vezes você vai se esquivar. Ah, isso não tem importância. O confidente falou, nossa, acho que esse ponto aí, quer pensar? Gente, o confidente, ele não vai aconselhar. Nós não somos contra aconselhamento. Eu sou da equipe do Centro de Aconselhamento Bíblico. Eu faço muitos aconselhamentos aqui na igreja, mas não no programa 30 Semanas. Porque o conselheiro do 30 Semanas é o Espírito Santo. É ele. Então, o seu confidente, ele não vai aconselhar, mas ele vai compartilhar a história dele. E é tão lindo isso. E a gente fala, ore pelo seu confidente, porque normalmente Deus traz alguém que vai ser o seu confidente, que tem uma história parecida. Ou tem algo para compartilhar que vai fazer diferença na sua vida. Porque o confidente, ele vai contar para você. Eu passei pelo processo. O que eu estou contando para vocês hoje é isso, a gente faz isso. Quando eu era pequena, eu fui adotada. E quando eu fui fazer as minhas memórias, eu não lembrava. Então, a gente compartilha o que Deus fez na nossa história. O confidente faz isso. Você pode não ter ninguém competente para ouvir suas memórias, interromper o processo de autoconhecimento, e aí não vai, você vai dizer, nossa, mas 30 semanas não deu certo, não foi como eu pensei. Gente, Deus sempre faz diferença na sua vida e na minha vida no 30 semanas. Nunca a gente fica como a gente chegou, mas a gente precisa tomar um posicionamento, se posicionar e fazer e tomar as decisões que Deus está pedindo para nós tomarmos. E uma delas é ter confidente. Talvez alguém aqui está olhando para mim sentado pensando, como vou confiar em pessoas? Sempre fui decepcionado. Acredite, confie. Se Deus trouxe você aqui é porque você pode confiar em alguém. E Deus vai ter alguém especial para ser seu confidente. A maior dificuldade no caminho da restauração é falarmos de nós mesmos. Por isso que a gente precisa de um confidente, porque você vai ali contar a sua história. E isso começa o seu processo de cura.
Em Eclesiastes 4, 9, 10 diz assim, de novo, para você ter um confidente, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes 4, 9 e 10. Lembra, o 30 semanas, a responsabilidade, a decisão é sua. Mas nós vamos fazer uma caminhada juntos, nós somos uma família em Cristo, e um vai apoiar e dar suporte ao outro. Então, você não está sozinho. As decisões são suas, mas vai ter alguém dando apoio para você. O confidente é alguém que você escolherá e terá ao seu lado para auxiliá-lo em suas decisões. O confidente que você vai escolher, ele precisa ter feito o ciclo completo do 30 semanas. Nós colocamos, ainda não está no site, não fique preocupado. Semana que vem, provavelmente, nós já vamos estar com uma lista de confidentes. Mas você, se você não é daqui, mas você pode ver no site, ou você pode ver alguém, os facilitadores, todos nós que somos do 30 semanas, nós somos confidentes. Então, você pode falar com alguém, você pode, quem participa de GA, pode ir lá no seu GA e falar assim, você já fez o 30 semanas? Você pode ser meu confidente? Não pode ser o líder de GA, tá, gente? Por quê? Porque o líder de GA, ele precisa aconselhar. E o confidente não pode aconselhar. Pode ser alguém que está no GA com você, sem ser o seu líder. Porque o líder precisa te aconselhar. Sempre homens procuram homens, mulheres procuram mulheres. E Deus vai trazer, mas a primeira coisa para você direcionar a sua escolha é você ouvir de Deus. Deus já está falando ao seu coração. Deus já está aí falando ao seu coração, filho, vai para lá, vai para cá. E ouça a voz dele. A voz dele vai direcionar você. A voz dele te trouxe até aqui. A voz dele fez você pensar, eu quero uma mudança. E você está aqui conosco, eu quero uma transformação. Então, ouça os apontamentos de Deus. Ele vai direcionar você. Você não precisa ter medo de convidar o confidente. Quem tem problema com rejeição, às vezes pensa, meu Deus, eu vou convidar e se eu ganhar um não? Uma coisa bem importante também, gente, quando a gente colocar lá no site dos confidentes, você precisa ver os confidentes. Por exemplo, eu sou confidente, eu falo, eu tenho livre segunda à noite, terça de manhã e quarta à tarde. Você só pode quinta, sexta e sábado. Eu posso ser confidente? Não. Então, depois, porque o que acontece? Quando você não olha, ali tem a disponibilidade da pessoa. Quando você não olha para a disponibilidade da pessoa, o que acontece? Você vem e fala, nossa, mas ela não pode me atender nenhum dia. Mas eu coloquei lá que eu podia segunda, exemplo, né, gente? Segunda, terça e quarta, e você só poderia quinta, sexta e sábado. Então, você não pode me escolher, você tem que procurar alguém que tenha a mesma disponibilidade que você tem. Os encontros do confidente, a gente sempre pede para ser em um lugar seguro. Né? Por exemplo, eu sou confidente, você me convida para ir na sua casa, está toda a sua família lá. Você não vai conseguir abrir o coração. De preferência, você pode vir aqui na igreja, em algum cantinho, marcar, ou em alguma sala, se estiver disponibilidade, ou em algum lugar neutro, que você tenha liberdade de abrir o seu coração. E como você vai direcionar a sua escolha? Siga as orientações básicas. Primeiro, ore. Ore tudo no 30 semanas. Antes de começar o 30 semanas, toda a equipe passa por oração. Todas as decisões da nossa vida, nós precisamos entregar nas mãos de Deus antes de qualquer coisa, porque Ele vai dar a direção. Esteja as orientações, a gente vai avisar. Ó, gente, semana que vem, acho que já vamos ter o site. Chega aqui terça, a gente fala, ó, pessoal, terça-feira vai estar aberto, já tem lá, você pode escolher. O confidente pode ser o líder do grupo de apoio, seu facilitador do seu grupo. Ele pode ser um voluntário que esteja servindo no 30, alguém que já fez o ciclo do 30 semanas,
Então, você pode escolher. Para ajudar, a gente deixa alguns nomes no site. O confidente é do mesmo gênero, já falei. Ele deve... Então, se você encontrar algum confidente, a gente faz um treinamento de confidentes aqui. Eu acho que tem alguns confidentes, acho que eu vi a Eva aí, não tá? Tem alguém, confidente, né? E os confidentes, eles fazem parte de um treinamento e eles passaram pelo processo, mas todo ano a gente faz um treinamento. Então, se você encontrar algum confidente que não esteja nesse ciclo do 30 semanas, só fala para falar conosco, que a gente vai chamar ele, vai passar pelo curso junto conosco. Você não precisa se identificar com a história de vida. Talvez alguém aqui tenha sido adotado também e pense, nossa, vou lá falar com a Sinara, mas lembra que a gente trata a raiz, lembra? A orfandade. Não é sobre os galhos. A minha adoção talvez tenha me dado galhos de codependência e rejeição. Outro pode ter galhos de ira, de mágoa. Então, é sobre a orfandade. Então, não tem problema se a história de vida não for igual. Mas Deus vai, com certeza, usar a história daquela pessoa para trabalhar na sua história. O confidente, gente, não é único. Eu já fui confidente, 2022, 2023, 2024, 2025, e isso que eu falei para vocês. Eu não lembro de todas as pessoas que eu fui confidente. Esses dias eu encontrei alguém no supermercado e ela falou, lembra de mim? Eu falei, meu Deus, que vergonha. Mas isso eu acho que é a mão de Deus sobre a nossa vida. Porque você nem lembra da pessoa e da história da pessoa, e não é por descaso, mas é uma proteção. Toda vez, quando a gente acaba o 30 semanas, sabe? Quando termina os grupos de partilha, a gente vem aqui na frente e a gente faz uma oração de desligamento, para que Deus não lembre nada do que a gente ouviu, a gente entrega nas mãos dele. E você pode abrir seu coração, porque tudo que você falar vai ficar onde você falou. E Deus, a gente faz, toda a equipe vem aqui, a gente faz essa oração de desligamento. E vamos para as nossas casas sem abrir a nossa boca sobre a vida e sobre a história de ninguém. Pode confiar, o sigilo funciona no 30 semanas. Você precisa certificar-se que seu confidente fez todo o programa, e está vivendo as 8 decisões, vive de acordo com o que fala, tem um relacionamento com Jesus, expressa o desejo de ajudá-lo em seu processo de restauração, demonstra sensibilidade, compaixão, cuidado, esperança e não tem pena de você. Eu lembro de uma história do ano passado, de uma pessoa que eu fui confidente. Gente, que lindo! Deus tem mostrado tanta coisa na vida dessa pessoa, que eu celebro tanto a história que ela veio e a história que ela vive. Foi uma transformação tão linda, que cada vez que eu vejo algo na vida dela, e foi a partir de uma transformação que Deus fez na vida dela, e cada vez que eu vejo, eu falo, meu Deus, que cura, que lindo. E eu acho que Deus deixa eu lembrar para eu celebrar, porque eu celebro e nossa, eu tenho uma alegria de ver algo que era uma vida tão transformada. E é muito lindo ver isso. Eu creio que Deus vai fazer nas nossas vidas, e Ele tem feito todos os dias. Seja um bom ouvinte, ele precisa ouvir, lembra a orelha de Dumbo? Seja forte o suficiente para confrontar sua negação. Você chegou lá no encontro do seu confidente, como que vai ser, né? Você vai marcar. O encontro com o confidente é assim, você pode marcar o primeiro encontro, você que vai dizer, fulano, oi, Sinara, escolhi você para ser minha confidente. Os nomes vêm para a gente, mas a decisão é de quem? Quem que toma a decisão de admitir que precisa de um confidente? Quem? Eu. Fala, eu, né? Eu. Então, você. Então, você vai chegar e vai falar para o seu confidente, olha, me inscrevi para você ser minha confidente, escolhi você para ser meu confidente. E aí, a partir desse momento, é marcado um encontro que dura 45 minutos a 1 hora. Os confidentes vão marcar no celular, porque às vezes você acostuma tanto que você quer contar a sua história de vida, nem escreveu ainda. Ou às vezes, você também, pode acontecer 2 situações. Uma, então se o confidente falar, gente, deu tempo,
Você vai marcar dali 15 dias de novo. Você vai ter esse tempo do ciclo do 30 semanas. Mas também, se você chegar lá no confidente e falar assim, eu não vou ficar mudo, não quero falar nada, tá tudo bem? O confidente vai falar para você, eu vou orar por você. Você vai ganhar uma oração. Mesmo que você não abra o coração, você vai receber uma oração. E conforme Deus for trabalhando, você vai abrir o seu coração. Então, você vai se encontrar. A primeira vez, eu e você, quando a gente for escolher um confidente, a gente vai avisar o confidente. Você pode ser meu confidente? Ou se você encontrar alguém, como que você vai falar para o confidente? Faz de conta que você vai falar pessoalmente. Você viu alguém que você conhece que fez o 30. Oi, tudo bem? Você quer ser meu confidente? Simples assim. Olá, tudo bem? Você fez o 30, né? Quer ser meu confidente? Ok. Ou você pode escolher no site. Mas daí você vai entrar em contato. A partir daí, serão encontros de acordo com a necessidade de cada um. Mas, no mínimo, é um espaço de 15 dias. Então, você marca dali 15 dias encontra de novo. Se não precisar, pode ser mais espaçado. Na época. E aí, quando passou o retiro e você vai escrever as memórias, aí você vai procurar o seu confidente para ler a sua história. Aí vão ser encontros até você terminar de ler aquilo que você escreveu sobre você. A história da sua vida, a história linda da sua vida, que Deus tem transformado a cada dia. Ele vai auxiliar no processo de restauração de relacionamentos, mas ele não vai consertar. Quem vai consertar? Quem vai consertar? Você e Deus, né? E, gente, não tenha pressa. A gente sempre fala isso. Às vezes, a gente começa a escrever a nossa história e a gente vê, meu Deus, tem que mexer ali, né? Você vê aqui um testemunho do Diógenes, que ele falou que tirou um peso quando ele pediu perdão e quando ele liberou perdão. E a gente, às vezes, se apressa, mas é tudo no tempo de Deus. O confidente vai andar com você e vai ajudar nisso. Essa é a hora, esse é o tempo. O confidente vai te ajudar nisso também, nessas reparações, né? Ele não vai fazer o trabalho por você e ele pode ser substituído. Gente, o vínculo é do começo, de quando você escolhe até acabar. 2026, você teve um confidente, da semana 1 até a semana 30. Acabou o vínculo. Você não vai virar inimigo, nada disso, mas lembra, não é para você ter alguém, você já vai estar curado, Deus já vai ter transformado. Não é para você fazer da pessoa tudo o que aconteceu correr, criar uma codependência. A gente ainda vai falar sobre codependência, mas você só consegue resolver algo se você falar com seu confidente, não é para funcionar desse jeito. Então, é temporário. Não deu certo com seu confidente, você tem a liberdade de dizer, eu preciso trocar, você pode trocar. E a pessoa não vai ficar chateada porque você trocou. Porque nós somos curados e estamos em trabalho de cura em várias áreas. Mas então, você pode também receber um não. E está tudo bem. A pessoa pode dizer, gente, você só pode sábado, eu não posso nunca sábado. Aí a pessoa vai dizer, não posso, a gente não vai conseguir bater os horários, né? Ou, eu já tenho 5 pessoas que eu sou confidente, então eu não vou conseguir encaixar na minha rotina mais um. E está tudo bem. E você precisa escolher alguém que transmita confiança. Jó 7:11, por isso não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Quais são as características, está aí na sua apostila, de seu confidente? Tem um acróstico, né? Ele precisa ser confiável, ele vai orar com você, ele não vai julgar, ele passou pelo processo, mas ao mesmo tempo ele vai ser forte para confrontá-lo. Será que você está olhando para a sua história como você deveria estar? Ele vai fazer perguntas. Esse ponto aí, você precisa dar mais uma olhadinha? É do jeito que você está vendo? Você já orou sobre isso?
O confidente vai fazer essas perguntas para você, ele vai te confrontar, ele vai te ajudar a identificar suas reparações. Dá orientações, ele encoraja no processo de restauração, não vai condenar, ele vai te ouvir e ele te ama. Lembra do versículo do 30 semanas? Aquilo que nós recebemos, né? Onde nós fomos curados, o Deus de toda cura, de toda, né, que nos livrou, faz a gente querer derramar sobre a vida de vocês aquilo que nós recebemos dele. Todos os confidentes vão amar você, porque um dia nós estávamos aí. Um dia nós éramos aqueles que estavam passando por esse processo. Então, reflita. Agora que você começou a compreender a necessidade de ter um confidente, escreva abaixo o nome de algumas pessoas que você poderá convidar. O seu confidente já deve ter completado pelo menos um ciclo de 30 semanas. Temos muitas pessoas, gente, e também tem as pessoas que fizeram, a gente chama Celebrando Restauração, que é um programa que foi anterior ao 30 semanas também, que nos ajudava a trabalhar com as emoções, e era de 2017, 18, 19, 20 e 21. E do 30 tem gente que fez o ciclo 22, 23, 24, 25 e esse 26. Então, tem muita gente que fez um dos dois programas que pode ser o seu confidente. Não deixe para amanhã. Não deixe para a hora que você for escrever suas memórias. Daí você vai pensar, meu Deus, e agora? Eu precisava estar caminhando. Ou você vai ouvir lá no grupo de apoio. Nossa, está tão legal, estou me encontrando com o meu confidente, está sendo uma bênção. E você pensa, ai, por que eu não escolhi um confidente ainda? Gente, é decisão. É uma estação que você vai passar. Você admitiu que precisa melhorar relacionamento, mas você admitiu que você precisa de um confidente. Quando estiver chovendo, você vai sair da cama porque tem alguém te esperando. Lembra da corrida? Quando tiver frio, essa chuvinha hoje, que bom, você saiu da sua casa, né? Primeira chuva, deu uma esfriada. Todo mundo tinha desculpa aqui, que gostoso, a gente não sente frio há tanto tempo, né? Que gostoso, hoje dava bom para ficar em casa, fazer uma sopa. Não é? Mas você está aqui. Por quê? Porque você tomou uma decisão de vir até aqui e está sentado aí. Então, essa decisão de você confiar em pessoa e achar um confidente também precisa ser tomada, porque isso vai trazer diferença. Salmo 119, 60 fala assim, eu me apressarei e não hesitarei. Não permita que a procrastinação prejudique sua decisão. Então, você precisa estar pronto, esteja pronto. Você vai escrever sua história, suas memórias vão fazer diferença quando você lê o confidente, vai ser essencial. Então, esteja pronto, vença a vergonha, abra seu coração. O propósito da culpa é fazê-lo se sentir mal com o que fez no passado. Mas isso não vai trazer transformação no presente. Está tudo bem você abrir o seu coração. Quando a gente vem aqui a dar o testemunho nosso, a gente abre o nosso coração, eu sou curada em Deus. Se você olhar para mim, se você tiver preconceito em alguém que é adotado e pensar, coitada, foi adotada, abandonada, o problema é seu, porque eu sei quem eu sou em Cristo, amém? E assim vai ser na sua vida. O seu passado não te condena, mas às vezes a gente vai precisar mexer nele. Então, vença a vergonha, abra o seu coração, tenha coragem. Abra o seu coração no pequeno grupo, abra o seu coração quando você for escrever as memórias. Abra o seu coração para o seu confidente. Não deixe mais aquela sujeira embaixo do tapete, nem aquela coisa guardada lá naquele quartinho. Seja honesto. Não se prenda à autocomiseração, desculpas, pensamentos desonestos. Ai, mas que vergonha. Ai, mas eu acho que eu posso deixar essa sujeirinha aqui mesmo. Não vai mudar. Tira a sujeira, você vai perceber a mudança. Faça um planejamento, tenha um plano, com datas previstas,
do tempo que você precisará. A gente recomenda assim, gente, ó, nós estamos na primeira decisão. Foram 2, né? A gente viu as 8. A primeira decisão, admito que preciso restaurar meus relacionamentos. Hoje é a segunda, que eu preciso ter um confidente. Quando chegar na segunda decisão, você já o ideal é que você já tenha o seu confidente. Porque ele vai dizer, e aí, tá tudo legal aí com essa decisão de admitir? Agora, vamos passar para a próxima? Do admitir, como que está para você? E aí tem assim uma pergunta na sua apostila. Você deseja ter um confidente? Sim. Você vai escrever sim, fazer igual o Lão, né? Sim, desejo, porque vai fazer diferença na sua vida, mas você pode colocar. E se você não deseja, Deus vai mudar isso no seu coração. Salmos 27:1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Vamos falar juntos? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então você vai abrir o seu coração, você vai escolher um confidente. Também está aí, quando caminhamos sozinhos, podemos ir até mais rápido, mas nunca iremos mais longe. Eu continuei correndo por um bom tempo, até que, se eu for contar, vai demorar muito, mas eu tive uma doença e fiquei na cama, não conseguia mais nem andar, e Deus me curou também, mas isso é uma outra história. Mas enquanto eu corria, sempre o que me encorajava, e eu continuava indo mais longe, porque eu e a minha amiga, nós corríamos junto. Essas corridas. A gente era tão amiga e tão legal fazer esse treino, que a gente combinava, quando a gente chegava na linha de chegada, a gente combinava e nós duas colocávamos o pé juntas. A nossa chegada sempre era junta, era cronometrada junto. Então, eu fui muito longe com ela, porque eu tinha uma pessoa que caminhava comigo. O confidente vai te ajudar a ir mais longe. O 30 semanas não é 100 metros, uma corrida rápida. Mas ele é uma jornada, uma maratona. E você pode contar conosco, com toda a equipe, com o seu facilitador, com o grupo de partilha, mas você precisa contar com o seu confidente. Em Eclesiastes 4:12 diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O cordão de 3 dobras, você, Jesus e seu confidente. Você vai conseguir ir mais longe, você vai conseguir não desistir, você vai conseguir persistir. E aí está assim, a sua apostila: estabeleça uma data para ter um confidente confirmado. Coloca aí, assim que eu souber quem vai ser meu confidente, eu já vou escolher. Coloca aí, terça-feira que vem, se tiver no site, eu já vou escolher. Ou eu vou convidar alguém hoje. Se você já tem alguém em mente, escreva aí na sua apostila. E a nossa pergunta facilitadora: você já compartilhou sua história de vida com alguém? Você já compartilhou? E lá no pequeno grupo você vai falar sobre isso. Eu espero sinceramente que você tenha entendido que juntos somos mais fortes. Que nós temos Jesus, mas nós precisamos de pessoas. E que nós precisamos abrir os nossos corações e confiar. Você está aqui não é por acaso. Deus te trouxe até aqui para que a sua história fosse transformada. Tome essa decisão e escolha alguém para ser seu confidente. Amém?